Bate outra vez, com esperanças o meu coração. Tudo bem, eu sei, não mando bem, cantando, ok. Vou parar por aqui, porque o Cartola, assim, rei, né? Muito melhor que eu, Elis Mortal. Mas é sobre ele que nós vamos conversar hoje, sobre Cartola. E aí, pessoal, assim, a Unicamp ela tem uma graça, né? Ela tem um brilho, uma coisinha assim, que é justamente o fato de cobrar música na leitura obrigatória, né? Então, o que a gente tem aqui? Samba. Se nós lembrarmos, até muito recentemente, o que nós tínhamos era o álbum Sobrevivendo no Inferno dos Racionais, também canção, né? E a gente leva em consideração algumas nuances, né? Como o gênero musical, a que as canções pertencem, quem é o intérprete, e enfim, às vezes, se for necessário, quem é o compositor da música, porque nós sabemos que intérprete e compositor são coisas diferentes, né? Então, tudo isso precisa ser levado em conta quando nós estamos falando sobre música. No caso desta leitura que é nova, então nós precisamos ter uma certa atenção a ela, certo? A gente tem aí algumas nuances, né? Algumas questões. Primeiro, nós estamos falando de um homem que é um sambista, né? Carioca, só que o Cartola, ele não é pertencente a uma família extremamente rica, né? Marcadamente da elite. Um outro detalhe interessante e muito importante, o Cartola é negro. E isso, por si só, já faz com que a gente perceba talvez uma certa dificuldade de inserção social, né? Nós estamos falando de Brasil, nós estamos falando aí do início do século XX, né? Então, nós temos algumas questões que envolvem essa característica. Mas também, né, hoje ainda temos questões que envolvem a negritude, esse trabalho com preconceito e aceitação, enfim, né? Aqui a gente percebe algumas questões assim. O que é importante frisar? Cartola vem de uma família que tem uma certa folga, assim, né? Uma tranquilidade de vida, porque ele tem um avô que é cozinheiro de pessoa importante. Então, esse avô consegue prover bem a casa. Quando isso acaba, eles são obrigados a se mudar, né, para o morro. Então, a família do Cartola, que já tinha morado no Catete, já tinha morado em Laranjeiras, tudo no Rio de Janeiro, vai morar no morro. E aí, pessoal, a gente tem um ponto bastante interessante, porque o morro é extremamente importante e relevante na construção dessas canções. O que a gente precisa lembrar, por exemplo? Como é que essa dinâmica dos morros surge ali no Rio de Janeiro? Bom, nós voltamos lá atrás, bem lá atrás mesmo, nos idos de 1800 bolinha, para lembrarmos, né, da existência dos cortiços. Então, o Rio de Janeiro tinha ali no centro, enfim, uma porção de cortiços. É muito interessante pensar que eram construções muito mal vistas pela sociedade de modo geral, e elas estavam no centro. Então, quando acontece aquele projeto, né, de reurbanização do Rio de Janeiro, o que é que vai ser feito? Né? Essas pessoas que vivem nos cortiços, só lembrando, a acepção que se tinha de cortiço era muito ruim, mas as pessoas que viviam ali eram trabalhadores, né? Trabalhadores de pouca qualificação, pessoas que se dedicavam muito ao trabalho, recebiam muito pouco dinheiro e que, portanto, só tinham condição de pagar aquele espaço, que era para eles o mais acessível então. Mas vale lembrar que o pagamento, né, por um espaço no cortiço nem era tão barato assim, era um dinheiro considerável para aquelas pessoas, né? Então, nós estamos falando de pessoas pobres, com dificuldade financeira, que não pagavam barato para morar. E aí você deve estar pensando assim, tudo bem, hoje também a gente não paga assim tão barato para morar. Mas hoje nós temos algumas outras questões envolvidas, como especulação imobiliária, entre, né, outras questões. Naquele momento nós estávamos pensando muito mais em oferta e demanda, né? Eram poucas habitações para muita gente que precisava morar. Então o preço acabava ficando um pouco mais alto e aí morava em cortiço quem conseguia pagar. Então ainda tinha isso, né? O fato é
que não era uma vida fácil. Então, quando esse projeto de reurbanização, o famoso bota abaixo, né, acontece, essas pessoas são retiradas dessas habitações coletivas e são expulsas ali do centro do Rio de Janeiro para que essas construções sejam derrubadas e outras mais charmosas, mais elegantes, sejam feitas no lugar. Sendo assim, nós assistimos a essa população mais pobre ir para a margem da cidade. Só que a margem do Rio de Janeiro é um morro. Então ali é o início das formações das favelas, né, do que a gente conhece hoje como favela. Enfim, N questões em relação ao termo, mas essas comunidades elas começam a se formar nesse período, né? Então, quando o Cartola e a família dele saem desses bairros lá embaixo, então eles vão para onde? Eles vão para o morro, que é onde se tem condição de viver, né? E ali no Morro da Mangueira é que ele vai morar e, enfim, vai se estabelecer. A relação dele com o pai era bastante conflituosa, então quando ele atinge uma certa idade para já começar a pensar na sua vida, na sua carreira, ele começa a entender que ele gosta muito, né, dessa vida que naquele momento era considerada uma vida vadia, né? Era vadiagem, você querer ser artista de alguma maneira, ou você querer ter qualquer estilo de vida que não fosse aquele cristalizado e considerado como o melhor, como o padrão, né? Então, hoje a gente tem N possibilidades. Você que está me assistindo, escolheu um curso para fazer na universidade, mas não necessariamente um curso tradicional, né? Tradicional no sentido de ser dos primeiros cursos que surgiram no Brasil. Então, talvez você não vá prestar nem medicina, nem direito, talvez você vá para uma outra carreira. E tá tudo bem, é isso mesmo, né? Naquele momento, um estilo de vida diferente daquele que se tinha como normativo era visto como vadiagem, e aí a relação ficou ainda pior, né? Mas o Cartola não abandonou as suas vontades, então ele segue ali no morro, ele continua essa trajetória, né, da busca daquilo que ele gosta, e felizmente nós temos em mãos, né, essas riquezas que são as canções compostas por ele, cantadas, né, interpretadas por ele também. Enfim, temos então um indivíduo que consegue ter uma consciência de que a arte é o que realmente mexe com ele, né? E a vivência no morro vai contribuir, mas vai contribuir e muito, né, para que isso tudo se torne realidade. Bom, depois que ele fica viúvo, ele se casa de novo com a dona Zica e ali, no morro, casado com essa mulher já, eles começam então a movimentação em torno do samba, né? Eles abrem ali uma espécie de restaurante-cantina e acaba se tornando ponto de encontro dos sambistas do morro, e de modo que as coisas vão fluindo, não muito bem, mas eles resolvem, né, e principalmente ele resolve pensar sobre uma junção, né, sobre uma urbanização nem sei se essa palavra existe, mas enfim, né, sobre essa construção mais íntegra e mais única desses sambistas ali do entorno, né, do morro. Existem umas rixas ali um pouco ruins, enfim. E aí vem essa ideia de, não, vamos juntar todo mundo, vamos fazer isso uma coisa forte. Então surge a famosa Estação Primeira de Mangueira, que é justamente a escola de samba, né? Então, tudo começa a surgir a partir de então, né? O termo escola de samba, a própria Mangueira como escola de samba, o Cartola escrevendo samba enredo. Então, o primeiro carnaval do Rio de Janeiro, quem levou a melhor foi a Mangueira, né? Então, o samba que venceu foi o do Cartola. Então, a gente tem o surgimento disso, né? Aí você pensa, nossa, eu sei qual é a Mangueira, né? Sei lá, assisto na TV, nos carnavais e etc., mas não sabia que Cartola era a grande figura. Na minha cabeça era Alcione. Alcione realmente é assim, Mangueira verde-rosa fiel, né? Mas quem deu início a essa caminhada foi justamente o Cartola. Então, muitas histórias aí, todas muito atreladas ao samba, né, a essa construção.
E aí a gente precisa falar do samba, né? Nós precisamos olhar para esse gênero musical. Por quê? Porque o samba, ele vai surgindo para nós aqui no Brasil através muito das manifestações religiosas de matriz africana, né? Então, nas práticas religiosas, né, do candomblé, da umbanda e etc., a gente tem ali um contato muito direto com essa arte, né, da percussão. E ali também essa coisa vai ganhando corpo, né, vai se estendendo e tal. Então, tem a prática religiosa e acaba que essa parte mais musical, ela vai prevalecendo, ela vai perdurando, né? Uma pessoa que contribui bastante para a preservação tanto da prática religiosa quanto, né, da prática cultural de matriz africana é a Tia Seata, né, que preserva esses ritos na casa dela, ainda que de forma contraventora. Porque por um momento, né, na história do Brasil, o samba ele foi proibido. Né? Então, se você estivesse tocando qualquer coisa que remetesse a isso, era vadiagem, era motivo para você ser conduzido até a delegacia. Então, tivemos aí alguns percalços. Então, o samba, ele sai dessa marginalidade, dessa ilegalidade, para além de marginal, né, ilegal, e aí ele começa a ganhar corpo. Então, a gente vai passando pelo surgimento de outros ritmos, né, o chorinho, aí depois um samba canção, e aí a gente vai caminhando, né, com a evolução do ritmo. O fato é, o samba, ele se tornou para nós, no Brasil, historicamente falando inclusive, produto de exportação, né? Então, o que é mais brasileiro do que, sei lá, uma roda de samba, um samba enredo, né? Então, carnaval, essa coisa do churrasquinho, pagodinho e tal, não sei o quê. Isso é muito Brasil, né? E isso, inclusive, é Brasil no estereótipo, né? Também. Então, faz parte da nossa raiz, assim como faz parte dessa criação do imaginário, né? Mas o fato é que, convenhamos, né? Talvez você não goste do gênero, tá tudo bem. Mas aí é tão bom, né? É bacana, é alegre, né? Remete a gente a uma situação de animação. Ou não, né? Temos aí alguns sambas que são bastante tristes e que, inclusive, gera uma certa sofrência ali no coração. Mas é essa a ideia, né? Que a música expresse as várias possibilidades do sentir, e o samba dá conta. Isso que é importante. Bom, sendo assim, então, pensando na origem do Cartola, pensando na origem do samba, a gente vai começar a lidar, então, com as canções em específico, tá? A Unicamp selecionou, para quem vai fazer a prova, 10 músicas. E aí, nós estamos falando de canção. Obviamente que na prova vocês não vão ter que lidar com o som, né, com a melodia da canção. Mas como nós já tratamos da questão melódica, então isso fica um pouco evidente para vocês também que é preciso pensar sobre, né? Nós não estamos falando do rap, por exemplo, nós estamos falando do samba. E tanto o álbum do Racionais quanto as músicas do Cartola, embora hoje nós olhemos para o Cartola como sendo um dos grandes, maravilhosos e imponentes, desculpa, impotente não, de maneira alguma, mas é imponente nome da música brasileira, de modo geral, o samba ele surge na periferia, né? Ele surge nesses espaços mais afastados, assim como o rap também aqui no Brasil ganha corpo e força na periferia, né? Então é disso que nós estamos falando. Sendo assim, o que nós precisamos ter em mente? São 10 músicas que elas são lançadas em álbuns diferentes, né? Ao todo são 4 álbuns e eles são lançados entre 1974 e 1979, mais ou menos. Coloquei as músicas aqui para a gente poder ir se guiando um pouco melhor, tá? E aí eu vou começar do princípio da minha lista, certo? Então, Sala de Recepção. É uma música que vai falar sobre o espaço do morro, sobre o espaço do morro ser essa sala, né, esse lugar para onde as pessoas vão e ali não existe uma rivalidade
que permaneça, né? Que entre em combate. Não tem. Então, é mostrando pro ouvinte, né? Para quem está recebendo essa canção, que o morro é esse espaço de confraternização, é um espaço tranquilo, de paz, né? É um espaço bom. Então, a gente já começa a perceber essa forma de enxergar o seu espaço de vivência por uma perspectiva positiva, né? E é interessante porque, assim, para nós, hoje, muitas vezes, muito por influência também da mídia, nós entendemos e imaginamos que os morros hoje habitados são espaços terríveis, né? São espaços, assim, realmente tenebrosos. Mas é que hoje a participação, né, da comunidade na vida da cidade é muito mais incisiva. Aqui a gente está ainda num momento em que essa situação, né, da periferia ali no entorno da cidade, né, subindo um pouco esse morro, já tem uma outra cara, né? Tem uma coisa mais de distância, né? Eles estão lá. E hoje não, hoje a gente consegue perceber uma integração muito maior. É uma relação bastante conflituosa. Hoje, sim, mas isso não significa que o espaço seja, de fato, negativo, né? Mas nessas canções a gente vai perceber essa perspectiva bem mais positiva, né, desse lugar, tá bom? É mais ou menos o que vai aparecer aí em Alvorada também, né? Alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. Olha que bonito, né? É uma coisa assim, é um espaço que talvez para os outros seja um espaço menor, menos importante, ou talvez até, não sei, hostil. Mas não. É um espaço em que o nascer do sol é muito mais bonito, é um espaço em que o pôr do sol é muito bonito, é um espaço em que as pessoas se irmanam muito mais, é um espaço que não tem tristeza. E é interessante porque é muito pelo contrário, né? São as pessoas que estavam numa condição de privação, muitas vezes, né? E estão morando ali, mas mesmo dentro dessa dinâmica toda, quando em contato com a música, as coisas fluem de uma maneira diferente, né? Então, essas duas canções, a gente pode entender que elas estão dentro de uma temática, né? Que seria a temática do morro. Então, essa é uma das 3 temáticas mais tratadas pelo Cartola nas canções, que fica mais evidente, certo? Então, temos essa dinâmica aí. O morro vai ser o foco em 2 canções, né? Então, Sala de Recepção e Alvorada, tudo bem? Mas nós temos também O que é feito de você, Silêncio de um cipreste. Olha só que interessante. Essa palavra, pra gente, talvez soe até um pouquinho diferente, né? O cipreste. Mas, cipreste, enfim. Mas o que é isso, né? É uma espécie de pinheiro, uma espécie de árvore grande. Mas a letra da canção é bastante bonita, né? Ela fala sobre o passado e fala sobre o presente, o indivíduo agora ser mais ou menos um cipreste, né? Uma criatura enraizada e uma árvore que é sagrada para muitas sociedades, né? Para muitas culturas. Então, nós não estamos falando, né, de, sei lá, um flamboyant aí cheio das flores e tal. Não, nós estamos falando de uma árvore que é mais contida, né? Mas que mesmo assim tem uma dinâmica de ser serena, de ser resistente, de ser fincada no chão, né? E que ainda que as suas folhas possam ir embora em algum período, mas ela se refaz, né? Ela está sempre ali se refazendo. E aí a gente tem um trabalho com o tempo que é interessante, né? Que é esse trabalho de... talvez o passado não tenha sido exatamente o que eu gostaria que fosse, né? Pensando na figura desse eu lírico da canção. Talvez não foi o que eu gostaria que fosse, mas agora tá tudo em paz. O que foi, agora tá em paz, né? Até porque se a gente parar para pensar, né, pessoal, o passado já não dá pra gente mexer mais. Então, a gente precisa realmente aceitá-lo, que seja então de bom coração, né? Mas isso não fica assim,
né? A questão desse passado pode vir também com uma característica não muito boa. Então, quando a gente fala sobre Inverno do Meu Tempo, essa letra, ela vai mostrar pra gente que existe um passado, existe aquilo que já foi, e junto daquilo que já foi, existe um pesar de que agora eu não quero mais isso. Eu não quero nem contato com esse passado, né? Então, é algo que traz uma certa mágoa, né? Que mexe com esse eu lírico e faz com que ele não queira olhar mais para o passado, né? Que ele fique um pouco atordoado com isso. E é interessante porque é um outro trabalho com o tempo, né? Então, o agora tenta, de alguma maneira, até apagar aquilo que já foi, né? Então, não é algo que vem com naturalidade, com leveza, conforme na outra canção. É algo que vem já mais melancólico, mais denso, né? Uma passagem de tempo um pouco mais triste, digamos assim. Mas essa figura do cipreste é essa árvore, tudo bem? E tem ainda O Mundo é um Moinho. Essa música provavelmente vocês já ouviram, mas eu nem vou me atrever, né, a cantar, a tentar esboçar alguma coisa. Mas o trabalho com essa canção, ele é bastante interessante em relação ao tempo. Por quê? Existem boatos, né, de que o Cartola fez essa música para a filha dele, que estava ali se tornando uma chamada naquele momento mulher da vida, né? Mas que na verdade não existe comprovação. Então a gente não pode afirmar isso, tudo bem? É só uma lenda urbana. Mas o que nós entendemos? Que existe um eu lírico que aconselha a sua interlocutora, né? Porque ele fala, preste atenção, querida. E aí a gente tem essa conversa, né? Não se estabelece como um diálogo porque a interlocutora não fala. Ela recebe conselhos, ela recebe talvez até puxões de orelha, né? Porque na letra, esse eu lírico diz que, sabe, pensa direito, pensa bem. Será que vale a pena você empreitar esse caminho que você está querendo seguir? Porque a vida passa, né? E aquilo que nós somos hoje, aos poucos vai acabando, aos poucos vai ficando para trás. E a cada amor que a gente encontra, ou a cada encontro que a gente tem, isso que é a nossa essência vai sendo deixado, né? Até chegar um momento que a gente já não é mais nada. E ela é tão jovem para tudo isso, né? Então, pode pensar um pouco melhor. É interessante porque, assim, se nós fôssemos pensar nessa dinâmica de vários amores, hoje nós estamos vivendo numa sociedade em que não existe um impedimento daquele relacionamento para o casamento. Porque antigamente, lá no início do século passado, né, nós tínhamos essa dinâmica. Você vai se relacionar com alguém para que você obrigatoriamente se case e talvez nem muito tempo. Então, o casamento era o auge da situação, né? Mas hoje nós assistimos a uma outra possibilidade. Então, nós temos aí essa vida que é muito mais dos amores, né, na contemporaneidade. Então, acaba que pode ser um conselho que caiba para o agora, mas isso não significa que seja Não vou qualificar o conselho. Não significa que seja um conselho a ser seguido, digamos assim. Mas é que se adequa a um contemporâneo também, tudo certo? Então, essas 4 canções, elas fazem parte mais dessa temática do tempo, do trabalho com o presente, com o passado, com o tempo, tudo bem? E, por último, sim, Cordas de Aço, Disfarce, Chora e As Rosas Não Falam. Essas 4 canções vão tratar da temática amor. Isso não podia ficar de fora, né? Então, nós temos aí amores que não necessariamente vão dar certo. Então, em uma canção você tem o eu lírico falando assim, olha, violão, vamos lá cantar para ela, quem sabe ela vem embora com a gente para casa, né? Existe uma expectativa, né? Na outra canção, olha moça, você tá chorando, mas né, o dia já tá raiando, dá uma disfarçada, né? Chora, mas disfarça. Então a gente tem aí letras de amores que não necessariamente são realizáveis ou são
possíveis ou que deixaram bons vestígios, né? Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. E isso tudo por quê? Porque bate outra vez, com esperanças no meu coração, pois já vai terminando o verão de vez. Ai, que tristeza, né? Então, assim, eu sei que não queres voltar para mim. Então, eu amo muito, tenho esse ser amado, mas provavelmente nada vai acontecer. E as rosas não falam, então não vai adiantar ficar chorando as pitangas, né? Por esse amor que não vai se realizar, porque provavelmente ele já teve o tempo dele e acabou. Então, essas músicas escolhidas não vão trazer exatamente um amor realizado, um amor feliz, um amor contente, né? Então, temos essa questão. Sendo assim, primeiro a gente, não exatamente primeiro, né? Mas temos o tema do morro, temos o tema do tempo e temos o tema do amor. 10 canções divididas dessa maneira. 2 no morro, 4 no tempo, 4 no amor. O que é importante? Que vocês leiam bem as letras, porque provavelmente elas virão caso tenhamos aí questões do Cartola. É interessante pensar que pode ser que apareçam as músicas mais famosas. Vou deixar aqui a minha deixa, né? Porque assim, As Rosas Não Falam é uma música que tá na abertura da novela Todas as Flores. Sim, eu sou noveleira. E aí, o que a gente tem? Uma música dessas que estão aqui, sendo reproduzida diariamente na TV aberta. Então é uma canção que está sendo muito mais ouvida, né, pelas pessoas. Talvez apareça. Não por conta de estar na TV, mas por também ser uma canção super conhecida do Cartola, assim como O Mundo é um Moinho, certo? Então pode ser que vocês lidem com questões de músicas mais famosas. Também pode ser que não, mas o fato é, saibam com quem vocês estão lidando e leiam. Leiam com calma e concentração, que vai dar tudo certo. Tudo bem? Se você ainda não curtiu o nosso canal, né, não assinou aí, então, por favor, faça isso, porque ainda tem muita coisa nova para aparecer, tá bom? Tchauzinho!